Na rede cívica, o cidadão emancipado politicamente também poderá atuar nas câmaras de representação, porém, de forma online e não fisicamente, como ocorre com os demais parlamentares. No item Câmaras de Representação, o cidadão poderá acompanhar os projetos de lei, as pautas, os relatórios das diversas comissões, etc. Também poderá votar nos projetos de leis que nascerem nas câmaras de representação e seu voto terá valor unitário, já que vota por si. Esse é um dos trechos do livro Basta, recentemente lançado pelo estudante de jornalismo, já quase jornalista, no último semestre do curso de jornalismo da UX, André Sebem Ramos, a quem eu saúdo e temos a honra de recebê-lo no Café com Letras dessa semana. Tudo bem, André? Tudo bem, satisfação em estar participando do programa, Fábio. Eu começo lendo um trecho aqui em que tu propões um modelo de democracia cívica, digamos assim. O termo pode soar para quem está nos acompanhando um tanto óbvio, digamos, democracia, espero que as pessoas exerçam o seu civismo. No decorrer do nosso bate-papo, as pessoas vão compreender que não é bem assim. Como foi desenvolver o estudo e o que é democracia cívica para ti? Fábio, esse projeto da Rede Cívica, ele está rompendo com o paradigma da representação exclusiva partidária. Hoje, para você participar da política institucionalizada, você precisa ter um partido político, você precisa ser filiado a algum partido político, você precisa ter um ativismo dentro de uma estrutura partidária. Com uma democracia baseada na internet, junto com o que nós já temos, é possível nós atualizar o sistema democrático e permitir que o cidadão possa participar da democracia como cidadão e não como filiado a algum partido. Esse é um dos paradigmas que a gente está rompendo com a Rede Cívica. De certo modo, essas participações populares em rede já acontecem. Quando nós temos, os americanos promovem doações de campanha pela internet. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, nas cidades se popularizaram os formatos de participação cidadã, as administrações petistas com a consulta popular, ou quer dizer, com orçamento participativo, melhor dizendo. Depois outros governos, principalmente, vamos lembrar aqui, PDT, PMDB, PSDB, utilizaram a nomenclatura da consulta popular. As pessoas que participaram vão divergir dos formatos, mas há a possibilidade de, última análise, o sujeito entrar na internet num período estabelecido e votar nas prioridades de obras ou benfeitorias para a sua região, cidade, o estado, até o bairro, micro-região. Tu te baseaste nisso também? Sim, mas é sempre uma participação de caráter consultivo, quase que exclusivamente. Para a Rede Cívica, a gente está querendo dar poder, ou melhor, compartilhar o poder entre os cidadãos. E é um poder efetivo, porque nós estamos criando um sistema legislativo novo, em que o cidadão poderá participar votando, e o seu voto terá peso na votação geral. Então a Rede Cívica, ela traz essa oportunidade do cidadão participar sem necessidade de ter um vínculo partidário, sem concorrer à campanha política, mas assumindo a sua responsabilidade. Então nós estamos imaginando, e essa é a proposta da Rede Cívica, criar uma rede, ou seja, cada cidadão ser um nó, e essa rede ela funcionar tanto para o legislativo quanto para o executivo. Para fazer isso, é necessário quantificar o espaço público, que esse é um dos pilares da Rede Cívica. Hoje um vereador, aqui em Caxias do Sul, ele representa o espaço público. Nós temos 23 vereadores. Se você fizer a conta, são 300 mil eleitores aptos, dividido por 23 vereadores. Cada vereador representaria hoje 14 mil pessoas. Porém, isso não é regulamentado. Cada vereador tem um assento na Câmara e representa o espaço público. Tanto é que alguns vereadores já foram eleitos com votação inferior a 14 mil pessoas. Então, o nosso sistema hoje ele funciona da seguinte forma. Se você concorre ao cargo político, você vence a sua eleição proporcional, você assume a cadeira de vereador. Isso é o que nós temos hoje. Com a Rede Cívica, nós estamos trazendo uma novidade. Mantém os vereadores, eles continuam representando camadas da sociedade, mas ao mesmo tempo você permite que as pessoas que não querem ser representadas pelos vereadores, que elas possam assumir a responsabilidade delas, assumir uma unidade do espaço público. E a partir disso elas vão votar
por uma unidade do espaço público. Então, esse novo mecanismo, ele é diferenciado, ele é novo, ele é inédito, ele não existe em nenhum lugar do mundo, é uma proposta. Agradeço até a oportunidade de trazer essa proposta aqui, justamente para a gente pensar em possibilidades para a democracia. Você mantém a representação, mas também traz a oportunidade das pessoas que quiserem poderem assumir uma unidade, que é a unidade de cada um, desde que você quantifique. O grande perigo, fazendo a leitura no teu livro, é a continuidade do desprestígio das estruturas constituídas, como nós temos hoje, e que, em grande parte, e aí eu estou dando uma opinião bem pessoal mesmo, a imprensa, as pessoas de modo geral, com toda a razão em muitos casos, pelo desvio de dinheiro, pela corrupção, pela apropriação indébita de cargos, enfim, jogo de favores, se desapontaram com a política de um modo geral. Então, quanto mais o noticiário bomba essas informações, e aí nós temos, inclusive, sofremos um processo de impeachment, o presidente que está agora também instável. As pessoas acreditam que daqui a pouco realmente o caminho não seja mais pelos partidos e nem pelas instituições constituídas. E ao tornar essas instituições constituídas, os partidos, a estrutura, digamos assim, formal de participação, inclusive com voto, você começa a concorrer com isso, e onde que vamos parar? A rede cívica, ela valoriza a democracia e valoriza... Porque, na verdade, você está competindo com a estrutura que já existe. Sim. Inclusive, nos cenários de votação que são exemplificados no livro, a possibilidade é o seguinte, para que você tenha ideia, se um vereador representar 5 mil pessoas e outras 5 mil pessoas votarem na rede cívica, há um equilíbrio, empata a votação. Então, para que realmente então você manter um poder legislativo se tem um outro núcleo concorrente? Na verdade, fica um contraponto ao próprio poder legislativo. Então, não fortalece mais a representação partidária e legislativa. Você cria um formato de pessoas que também não vão ter aquele tempo de acompanhar os projetos, a tramitação, inclusive o estudo ali como vereador, que é o que acontece. Caxias, os vereadores praticamente se dedicam só ao mandato parlamentar. Sim. E recebem um subsídio para isso. Me parece muito perigoso na medida em que tu crias uma estrutura concorrente, taco a taco, com o legislativo da forma como está constituída. Isso pode abrir mão para oportunismos dos mais diversos possíveis, inclusive até da própria política se valendo de uma estrutura que é para ser pura, e daqui a pouco distorcer resultados de votações. Na essência, a ideia não é de toda ruim, mas ela causa problemas. A gente visualiza a rede cívica valorizando o legislativo, porque ela vai fazer parte do legislativo e ela vai valorizar o mandato do vereador, porque hoje o vereador ele não sabe exatamente quem ele representa. Se nós quantificarmos um espaço público, ele vai representar um X específico do espaço público. E nós teremos, além disso, uma sociedade civil organizada na rede cívica votando. Então você vai ter o parlamento físico votando na Câmara de Vereadores e uma sociedade civil organizada online que também vai poder interagir e conversar com os vereadores. Esse embate que a gente prevê de votação, ele é um embate puramente na votação. Você vai ter um projeto do Uber, por exemplo, para regulamentar em Caxias. Não há consenso entre os vereadores e também não vai haver consenso entre os emancipados políticos. Porém, vai haver... Mas como é que tu afirma que não tem consenso? Não, estatisticamente não há um consenso 100%, né? Geralmente sempre há vozes distonantes. Mas que acompanha, se você for acompanhar com a rotina de um parlamento, muitas vezes essas vozes dissonantes já são resolvidas em audiências públicas e até com a apresentação de emendas. E é muito possível, às vezes, que o político faça uma demarcação de campo discursivo, mas que não chegue a se expressar no voto. Ou seja, são aquelas discussões de projetos, muitas vezes que duram horas, mas que terminam com uma aprovação unânime.
Exatamente. Isso é muito comum de acontecer. E com a rede cívica isso se potencializa, porque a gente visualiza os vereadores tendo que conversar com os emancipados políticos. Então, essas conversas, que é a verdadeira política, independente de partido, de orçamento, de jantas e de conversas gravadas clandestinamente, os vereadores vão ter que conversar com a sociedade civil organizada que quer participar. E essas conversas poderão se dar em praça pública, poderão se dar em instituições, em universidades, porque os vereadores vão ter que convencer os emancipados, e os emancipados também vão ter que convencer os vereadores a buscar a melhor alternativa para cada projeto de lei. Por isso que na visão minha como autor do livro e também de uma equipe que participou do projeto, nós estamos visualizando a rede cívica como uma ampliação do legislativo e não uma supressão do que já existe. Não, na verdade ali eu estava te provocando, não no sentido de ver não é nenhuma supressão, nada disso. É uma instância concorrente ao legislativo. O que vocês estão colocando ali no sentido de fazer um taco a taco com votos. É isso que acontece. E quando tu citas o emancipados, para que as pessoas entendam, no livro, o que acontece? O cidadão da rede cívica, ele se coloca na condição de ser emancipado do seu próprio município. Fica quase como uma estrutura satélite à parte. E aí vem outro contrapé interessante. Porque o cidadão ele é emancipado para discutir os assuntos da cidade e, inclusive, fazer frente aos votos dos parlamentares constituídos, só que ele não é emancipado na hora de utilizar os serviços públicos, como, por exemplo, uma escola, uma unidade básica de saúde, um financiamento. Então, a estrutura ela é interessante do ponto de vista de propiciar o debate, mas ela parece até um pouco oportunista, no sentido assim, de que eu faço o contrapé, eu concorro com relação aos assuntos públicos, mas quando eu preciso, eu me beneficio dos serviços públicos. Aí eu não sou emancipado, quer dizer, não sei. O conceito de emancipação política ele é inédito também. Mas tu entende o que eu quero dizer. Sim. É um experimento, mas ele precisa estar claro também. Até que ponto, porque na hora de prestar o serviço público, ele não é de uma forma tão emancipada. Ele ainda se vale de uma maneira formal. Há aquela estrutura de Estado ali. Sim, mas a emancipação política, ela é do ponto de vista político, não social. Né? Então, nesse ponto de vista, tá ok. Mas o que tu faz politicamente tem impacto social. Sim, mas a palavra concorrência é correr junto. A concorrência é saudável, inclusive na política. Hoje os vereadores, o voto de cada um é concorrente ao outro. Você tem 23 vereadores e supondo com a rede cívica você terá 30 mil, 50 mil, 100 mil emancipados políticos que também entre si concorrem. O voto é concorrente, mas subjetivamente você tem a conversa, o diálogo, a política em si, né, que seria um emaranhado de discussões para se chegar a alguma ação definitiva. A rede cívica ela valoriza o voto final. Então, independente do vereador ou do emancipado, no final você terá uma votação e todas as partes serão ouvidas matematicamente. Esse é o mérito da quantificação. E um detalhe que eu gostaria de te perguntar, e aí realmente temos que seguir na linha do teu livro. Fiz as provocações, mas pegando na situação em que estamos hoje, com muitas denúncias, com descrédito, nós teremos que sair dessa crise pela política, não há outra forma. O Congresso está ruim, sim, péssimo, mas teremos que reformar tudo isso e sair pela política. Uns falam numa constituinte exclusiva para, digamos assim, refazer os quadros políticos. Há quem está cogitando eleições diretas imediatas, outros eleições indiretas. Bom, o leque aqui é enorme de sugestões. Dentro dessa tua concepção, tu chegas a pensar numa substituição das instituições constituídas atualmente e das pessoas públicas que representam a comunidade por uma rede cívica totalmente ampla e emancipada? Aí nós chegaremos próximo quase a uma participação extrema, conforme esse teu modelo, mas um tanto anárquico na medida de superar a estrutura tradicional de Estado. E aí nós teríamos que pensar como é que ficariam os serviços públicos nesse cenário. Sim. Chegaste a pensar nisso? Sim, a rede cívica ela não altera em nenhum momento o que já está dado.
Então a rede cívica ela mantém todas as estruturas como elas são. Ela só traz um novo braço dentro do legislativo para uma sociedade civil participante e também possibilitaria para o Poder Executivo conversar com os emancipados políticos e fazer as consultas públicas, etc. A rede cívica, a nossa proposta é só municipal. A gente tem aquela percepção que tu tem que trabalhar gradativamente e criar uma cultura de participação no município, que é onde as pessoas têm mais condições de interagir. O único termo que me incomodou mesmo foi esse termo emancipar, pelo seguinte, porque quando tu te emancipas de um lugar, tu abres mão daquela estrutura para exercer a tua. Ou seja, se nós temos um distrito em Caxias do Sul e ele se emancipa, subentende-se que todos os serviços públicos e a estrutura de Caxias do Sul já não são mais úteis, ele vai constituir a sua própria estrutura. Então, a rede cívica deveria ter, então, o seu colégio, a sua UBS, enfim, todo o seu aparato, porque ela está se emancipando. Então, o termo emancipado me parece inadequado, ele foge ao significado que emancipação tem na sua origem. Aproveitando agora, eu vou pedir que nós chamemos a vinheta das dicas do autor, que tu usaste uma bibliografia muito legal aqui no livro, e aí eu vou pedir que tu dividas com quem está nos acompanhando. Então, pessoal, dicas do autor. Então, como sempre, fizemos o Café com Letras, as dicas do autor. Estamos aqui recebendo o André Sebem Ramos com o livro Basta: Como desenvolver o poder político para as pessoas por meio de uma democracia online. Nós estamos aqui fazendo um debate no decorrer do programa, inclusive, porque o assunto ele é palpitante e inclusive adequado para o cenário de crise política. André, tu usaste aqui uma vasta bibliografia, desde as mais tradicionais, no sentido de discutir espaço público, pegando Grécia Antiga, todos os períodos, depois o conceito mais moderno, Rutger Habermas, de esfera pública, de opinião pública. Aí o Habermas, exatamente no extremo oposto do que tu defendes, ele se apegando mais a uma estrutura tradicional de Estado, de partidos, enfim, da participação por meio dos partidos. E depois tu avanças para uma ideia moderna da participação cidadã em rede, do espanhol Manuel Castells, que também não necessariamente o Castells, longe de ir de encontro à estrutura partidária. O que ele chama a atenção é para o ativismo social, e a propósito, na última reedição Sociedade em Rede, se eu não estou enganado, ele escreveu, num dos seus últimos livros aí, não sei se foi não foi Sociedade em Rede, já foi um livro novo aí. Redes de Indignação e Esperança. Exatamente. No último livro que ele trata, mas a proposta teórica é a mesma, ele vai mudando as abordagens, né? Ele fez inclusive um pós-fácil das manifestações de junho lá de 2013, pegando a situação brasileira. E aí é isso que ele chama, o ativismo como forma de mudar o contexto. À luz de tudo que tu leste para constituir essa tua proposta teórica de um sistema cívico, cidadão, uma democracia cívica, o que tu recomendas de leitura para quem está nos acompanhando? Além do Manuel Castells, que foi citado, também recomendo o Habermas, que fala da esfera pública, da importância de uma sociedade que, na opinião dele, ela deveria influenciar, né, e não decidir. Mas trago aqui também, eu acho que a raiz da filosofia que entendo que seja muito adequada é ainda Platão, que traz o mundo das ideias. Eu vejo a política como uma ideia perfeita que a gente vai buscando, e a participação do cidadão também seria algo perfeito desde que seja executado. Então, voltando à origem grega, e eu recomendo aqui Platão em toda a sua obra, o exercício de fazer política, o exercício de fazer democracia, o exercício de participar. Nada está perfeito, nada está absoluto, nada está completo. Nós ainda estamos em fase de exercitar as virtudes, de exercitar os nossos poderes. Por isso, da ideia da emancipação. A emancipação apenas do ponto de vista do indivíduo político, dele assumir a responsabilidade que ele tem, que é uma unidade do espaço público, pegando a matemática elogiada pelos gregos, cada um tendo uma unidade do espaço público, e se você quer assumir essa unidade, você se emanciparia. Se você não quer, você mantém o vereador
fazendo por ti, que é Entendi. a legitimação da representação. A rede cívica, na verdade, valida a representação, porque a partir do momento que tu dá a liberdade, e pegando também o liberalismo, né, do indivíduo, a partir do momento que você dá liberdade para o indivíduo assumir ou não a sua unidade de espaço público, aqueles que não quiserem assumir legitimam os vereadores, por exemplo. Ainda assim, nós temos ainda um brete, né? Porque provavelmente a implantação da rede cívica teria que passar por aprovação pelos representantes pela aprovação atuais da Câmara. Então, sim, faz parte. Isso daria mais legitimidade. Sim, esse processo, concordo, na medida em que fosse aprovado. E seguindo nessa radiografia, tu chamas atenção para a participação cidadã, a rede cívica, usamos aqui o termo ativismo social. Como é que tu observas aí quando as pessoas não têm uma participação contínua como tu estás defendendo? Do nada vem um surto assim em rede social, vamos nos manifestar contra a corrupção. Aí as pessoas colocam a camisa da seleção brasileira, o verde e amarelo, vira praticamente um evento social de domingo à tarde, lotam ruas Brasil afora e tal, e depois quer dizer, como é que tu interpretas isso? Não te dá um desalento também na medida que tu te predispões a estudar e fazer disso uma cultura, não só um instante a cada determinado período, as pessoas se lembram que são brasileiras e resolvem protestar? Eu vejo da seguinte forma, o baixo índice de participação contínua da sociedade brasileira se dá pelo fato da sociedade não ter poder de voto, não ter poder efetivo dentro do sistema. Com a rede cívica, a gente está legitimando o poder. Ou seja, fica aquela situação, os partidos estão lá, os políticos estão lá e eu apareço nas eleições. É mais ou menos por aí que tu está falando. Exato. E quando eu fico muito indignado, que o Manuel Castells fala daquela onda de ódio, né, que te rompe o medo, eu estou com tanto ódio do que está acontecendo que eu não tenho mais medo, aí eu vou para a praça pública e bato panela, levanto bandeira, etc. Porém, o efeito disso, ele não é imediato, ele não é eficiente, ele é apenas sempre dentro de um ponto de vista de pressão. A rede cívica legitima o poder individual, mas formando uma rede de conexões. Então, a nossa proposta é, primeiro, municipal, e segundo, dar o poder para o cidadão começar a participar da política e criar essa cultura de participação desde que ele tenha poder de voto. Hoje você vai no site do Senado, da Câmara de Deputados, lá tem enquetes, por exemplo. Estão te convidando a participar de consultas, porém não tem poder efetivo. Por isso que isso desestimula a participação. Você participa, mas a tua participação não é válida. Sim, vota na obra e não vê-la ser... não é nem contado o voto. A realização dela. Exato. E a tua participação não é nem contada, porque ela não tem caráter oficial. A rede cívica, então, seria um novo braço do poder oficial entre cidadão, representante, cidadão e Estado. E o cidadão ao qual tu chamas de emancipado, seria honorífico, então, sem remuneração. Exatamente. A gente está tirando o vínculo financeiro da política, do ponto de vista do indivíduo que quer participar. Ele não tem necessidade de ter vínculo partidário e ele não terá necessidade de ter retorno financeiro. Por isso, seria assim uma cidadania como ele é, como cidadão. Por isso que tem que ser livre a escolha. A emancipação política tem que ser um direito, como se diz, um direito que a pessoa evoca, não um direito dado a ela. Ela tem que se emancipar. Se ela não quiser, ela mantém a representação dela. Claro, te entendo. E nos encaminhando para a reta final, não podemos ignorar o contexto o qual estamos vivenciando de forma bastante triste. Provavelmente, passados alguns dias do nosso bate-papo, o programa continuará no ar por um tempo, nós estaremos desatualizados em relação aos desdobramentos do que tem passado o Brasil ultimamente. Por onde há uma saída? Tu propões aqui uma rede cívica, mas em última análise o que mais te interessa aqui é dizer para as pessoas, vocês têm que participar, não deixem a estrutura pública, os partidos, só por eles, ou seja, se o cidadão não participar, só vai piorar. E é isso que fica muito marcado no teu livro, um apelo a isso. O que dá para reforçar no momento de crise? O livro Basta é
basta com o sistema que a gente tem hoje. Esse novo sistema que a gente está propondo é um novo sistema de Brasil, um novo sistema político para o país, voltado para os municípios, valorizando o município, valorizando o cidadão que mora no município. A partir do momento que a gente instalar a rede cívica, a gente consegue valorizar o local e leva, consequentemente, a uma possibilidade de autogestão dos caxienses, por exemplo, administrarem a própria cidade participando com os vereadores. Você traz, então, uma nova ênfase municipal para o país, quebrando com essa casta artificial de políticos em Brasília, que tem uma caixa preta, assumem 70% de todo o orçamento da União e vivem num mundo paralelo, como faz anos que a gente já está acompanhando, né? Eles estão num mundo paralelo. Tem uma distorção no sistema brasileiro e sem protagonismo aos municípios, ao contrário do que acontece em outros países, né? Por exemplo, a Alemanha, não há uma concentração do bolo tributário e aí, de fato, não temos o protagonismo político, né? Exato. A reforma tributária seria um caminho? Como é que tu enxergas isso? A rede cívica, dando poder ao cidadão local, leva à possibilidade de um pacto novo federativo. Porque a partir do momento que o cidadão pode votar, ele poderia, por exemplo, o Caxias do Sul poderia se emancipar do ponto de vista tributário da União, desde que seja feita a votação democrática com os emancipados e os vereadores, por exemplo. Então isso levaria, em efeito cascata, a uma emancipação tributária das cidades que querem isso. Mas tu emancipar a cidade da tributação federal, praticamente tu fecha a cidade. Hoje boa parte de recursos federais aí sustentam muitas unidades. Olha, ainda que sim, que tem essa história, que é arrecadado no município, aí tem que voltar, mas... Mais de 70% dos municípios hoje do Brasil devem estar quebrados. A gente vê o caso de Porto Alegre, a gente vê o caso de Caxias do Sul, a gente vê o caso do Rio de Janeiro. Por que eles estão quebrados? Porque a gente tem uma caixa preta em Brasília que absorve 70% de todos os impostos e devolve para cada município 10%, 15%, 5%. Isso é estatístico. A rede cívica leva no futuro, não agora, no futuro, a possibilidade de uma autogestão municipal. E a partir do momento que tu tem uma autogestão consciente, onde os vereadores, a sociedade civil organizada e a população em geral começa a tomar as rédeas da própria cidade, que é onde a gente mora, você pode sim levar a uma nova situação econômica. Fragmentada, mas em rede. Eu te entendo, uma autonomia arrecadatória, uma autonomia maior de gestão financeira. Estados americanos têm muito isso também, né? Só que eles são estados, a rede cívica aposta no município. E delimita mais o que é federação, o que é... Porque na essência nós seríamos, né, uma república federativa. Na prática, há uma concentração maior do bolo tributário no centro e as unidades federativas, aí tem que esperar pelo vai e vem, e aí não vem tanto quanto vai. Muito louvável. Olha, André Sebem Ramos, acho uma provocação interessantíssima que tu tratas aqui. Só que é complicado muitas vezes durante a entrevista, até porque eu sou um jornalista de carreira aqui do Poder Legislativo, não só além de apresentar os programas, faço todas as coberturas, acompanho. E como cidadão também me sinto muito orgulhoso e tenho muito caro esse conceito do protagonismo do Poder Legislativo, ainda mais em Caxias do Sul, que nós acompanhamos aqui diariamente, a retidão, o zelo para com o dinheiro público, e isso é uma cultura que vem de mais de 120 anos de história do nosso Poder Legislativo. A população pode acompanhar pelo portal da transparência, pelas mais diversas frentes e programas que são criados no sentido da participação cidadã aqui na Câmara. Muitas vezes pode se discordar da ideia, mas a retidão e a forma como é conduzido a Câmara é exemplar, ainda mais no cenário pelo qual o país atravessa. Eu quero te cumprimentar imensamente e peço que tu te despeças e até quiseres dar alguma informação complementar a respeito do livro, que eu não tenha te perguntado também. O espaço é teu. Agradeço, Fábio. O livro Basta é um livro que veio para trazer uma nova ideia, tanto do ponto de vista do cidadão quanto do ponto de vista da política. Esse livro Basta, ele está à venda em todo o Brasil, pela Livraria Saraiva. As pessoas que têm interesse, elas podem acessar esse livro também no site redecivica.com. O meu único objetivo é
fazer a provocação e trazer uma proposta inteligente para a gente começar a pensar em novos caminhos, porque a sociedade está avançando, a tecnologia está avançando, a gente já faz compras online, a gente já estuda pela internet, só que a gente ainda não vota pela internet. E a Rede Cívica, ela traz um trunfo, que a longo prazo a gente está fortalecendo o município, estamos fortalecendo a Câmara de Vereadores, estamos fortalecendo o vereador e a sociedade civil organizada em detrimento de uma caixa preta, em detrimento de Brasília. Como estão dizendo ultimamente, mais Brasil e menos Brasília. Eu estou dizendo mais Caxias e menos Brasília. Tá bom. Estamos trazendo a solução pro local. Muito obrigado. Agradeço, Fábio. Então, é assim, é dessa forma que se encerra o Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.